Qual era o segredo do ministério de Cristo? O segredo do ministério de Jesus? Em Cristo está o padrão e o modelo daquele que quer ter um ministério de sucesso. Se a gente quer falar de algo, por que a minha igreja não cresce, por que o meu ministério não cresce, a gente pode usar várias técnicas, várias estratégias. Eu aqui peguei até o livro aqui e falei, amanhã eu vou falar esses 3 pontos aqui, que é bacana, se cada pastor fizer. Até ontem e até hoje, e até agora eu pensei isso. Vou fazer isso aqui, são 3 estratégias poderosas. Se você fizer, você vai jogar duro. Igreja cresce, eu sei que cresce porque eu uso isso, eu pratico isso, funciona na minha vida. Passei essa mensagem ontem para um dos nossos pastores do ministério. Eu falei, cara, isso aqui, cara, que é forte demais. Eu falei, cara, eu vou falar isso aqui na reunião pastoral, isso aqui passar para os pastores, isso aqui é importante, interessante. Mas não adianta nada de técnica, não adianta nada de estratégias. Se não tiver em Cristo aqui o segredo para fazer a coisa acontecer, não é só técnica. Nós vemos aqui em Cristo, ó, depois disso subiu ele ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para que estivesse com ele e depois para enviar e para pregar. Eu só queria que vocês pegassem essa chave aqui. Primeiro, Jesus chamou para que estivesse com ele. Segundo, para que estivesse com o ministério. E a maioria dos pastores estão invertendo isso. A maioria dos pastores, eles estão mais com o ministério do que com Cristo. Estão mais com a noiva do que com o noivo. Está mais com a obra do que com aquele que é o dono da obra. E a igreja tem dificuldade de crescer. Pergunta, por quê, bispo? Por quê, bispo? Porque crescimento, multiplicação, é fruto de relacionamento. E nós aprendemos uma coisa errada, a gente precisa desmitificar, que é mito. A gente precisa tirar o mito. Eu coloquei aqui no livro A Ciência da Libertação. Quando o conhecimento chega, a escravidão termina. E nós aprendemos, o meu povo, Oséias 4,6, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Você vai para o Novo Testamento, você vê Jesus falando, João 8,32, e conhecereis a verdade. E a verdade? É verdade. Então o que a gente faz dentro das igrejas? Ensina, porque o ensinamento liberta. O ensinamento prospera, o ensinamento cura. E está errado. A gente aprendeu errado. Inclusive eu fiz questão de colocar dentro do livro. Não é o conhecimento que liberta. Não é o conhecimento que prospera. Porque quando a Bíblia diz, e aqui eu coloquei, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é um conceito, a verdade não é uma filosofia, a verdade é uma pessoa. Porque mais tarde ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então o que liberta não é o conhecimento. Isso aqui que eu coloquei na capa é isca. Porque todo mundo aprendeu que o conhecimento liberta. Mas não é o conhecimento que liberta, é o relacionamento que liberta. O relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Cristo começa seu ministério, vai para o monte, para poder escolher os 12 apóstolos. Vocês estão pegando isso quando que é forte, gente? Meu Deus. Ele vai para o monte, ora. Pergunta, por que ele orou? Por que ele orou? Quer ver João capítulo 10? Abra alguém, João capítulo 10. Ele vai para o Pai, ele ora, e depois ele chama para estar com ele. Ele chama para estar com ele. Quer ver? Veja isso aí. João capítulo 10. Eu e o Pai somos um. Quem é que está falando isso? Jesus está dizendo, eu e o Pai nós somos um. Não é de conhecimento, ele está falando de quê? Relacionamento. Bispo Santos tem estudado de 2016 para cá, incansavelmente, maneiras, estratégias poderosas, gatilhos poderosos, que faz a igreja crescer. Esse livro aqui, ó, eu estou lendo, todo dia eu leio. Todo dia eu leio. É a coisa que eu mais leio. Todo dia eu fico lendo aquilo que eu já escrevi. Eu vejo muita coisa, cada coisa que foi feita foi escrita com dor, com choro, com lágrima. 365 chaves ativacional libertação. É muito bom, tem muito exercício, tem muita coisa boa. Aí eu fico pensando o seguinte:
O que adianta uma estratégia, adquirir um conhecimento, se não houver acoplado a esse conhecimento o relacionamento? O nome disso é a teoria do bote. O que seria a teoria do bote? É o cara que entra no bote salva-vidas com um remo só. Ele quer caminhar. Aí quando ele rema só de um lado, o que acontece? O que acontece? Ele fica rodando. Para o bote salvar a vida dele, o que ele precisa fazer? Como é que é? Então o conhecimento é importante. Mas se você é uma pessoa que só tem conhecimento, você caiu na teoria do bote. Você só está remando de um lado. Para você ver o trem andar, você precisa conhecer e relacionar. Conhecer e relacionar. Graça e conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento. Vocês já viram na Bíblia que Adão conheceu Eva e ela deu a luz? Não, vocês não entenderam. Adão conheceu Eva. Todas as vezes que na Bíblia fala aí, fulano conheceu ciclano e nasceu Beltrano. Então não está errado? E por que a gente fica dentro das escolas, nas faculdades, pegando reunião pastoral e só tendo obesidade cerebral e anotando, dizendo, rapaz, tu é conhecendo. Rapaz, eu tô é conhecendo. Esse conhecimento que nós aprendemos hoje é um conhecimento conceito, é um conhecimento filosófico, é um conhecimento de um aprendizado que não traduz resultado, porque não é um conhecimento que gera um relacionamento. Quando a Bíblia fala Adão conheceu Eva e ela deu à luz, esse conheceu como? Conheceu na intimidade. E aí a pessoa nasce. Você vem para um evento como esse. A gente viaja, vem de longe. Foi bom o congresso? Foi uma imersão. Mas você vê um tanto de gente que poderia estar gerando. O tanto de gente que falta, o tanto de gente que poderia estar aqui, o tanto de gente que faltou. Pouca gente demais. É como se o trabalho que está sendo feito é só o trabalho para segurar mesmo. Então a gente tem que ter um choque de realidade e dizer o seguinte, tem alguma coisa que não está certa. Ô bispo, me prova. Eu casei com a bispa Thaís. A bispa Thaís casou virgem. Pela misericórdia de Deus. O irmão passou um apuro, mas nós chegamos lá. Aí, a bispa casou virgem. Casou virgem. Mas nesta intimidade, o nosso relacionamento, a prova que a gente estava tendo um relacionamento, é porque ela ficou grávida. Naquele tempo não existia anticoncepcional, não existia... É igual um pastor que eu conheci, acho que ele vive naquele tempo. Aí, não... Porque a pessoa parecia grávida, ela se relacionou com alguém. Fulano conheceu o ciclano, quer dizer, o conhecimento na intimidade. Não tem como você deitar com uma mulher e a mulher deitar com um homem, se relacionar e desse relacionamento não produzir filhos. Então tem duas coisas. O bispo Santos casou com a bispa Thaís e a mulher não fica grávida. Não gera ninguém. Casei e ela nunca fica grávida. Obrigado. O que poderia ter acontecido? Santos casou, mas está devagar. Não está tendo nada. Vive como irmãos dentro de casa. Se vai no cartório, casa, dá os nomes, assina os papéis e não tem relação sexual, tem como a mulher ficar grávida? Mas não está casado? Casou no cartório, tudo casou? Sim, vamos lá, gente. Sim, casou, está tudo casado. Teve festa, cerimônia, a bênção do pastor, do sacerdote. Foi consagrado obreiro, foi consagrada pastor, o óleo veio, foi colocada a farda de obreiro, teve um casamento, teve uma cerimônia religiosa e foi apresentado. Socialmente está tudo beleza. Mas com o passar do tempo, fala assim, ué, a mulher não engravidou. Não tem filhos. E os anos se passando, não tem filhos, não tem filhos. Duas coisas, ou não tem intimidade sexual,
ou existe uma anomalia, uma esterilidade. O casal que está ali fala, já tem 2 anos de casado, a gente sonha em ter um filho e não consegue ter filho, o que a mulher faz ou o homem faz? Os dois já vão buscar logo ajuda para saber onde que está, qual é o problema, o que pode ser feito, por que não consegue engravidar. Sim ou não? Sim. Porque está tendo relacionamento e não está gerando. Que era visto como uma maldição. Era visto antigamente como uma maldição. Era tido como amaldiçoado, a multiplicação era tão sagrado que era uma pessoa que casava e não desse a luz a filhos, era tido como amaldiçoado pelo próprio Deus. É como se o próprio Deus falasse, tu é tão ruim que nem para gerar tu presta, você não vai dar luz. E aquela pessoa carregava uma maldição de rejeição na família, na tribo, no arraial, na cidade e no país. Todo mundo olhava para aquela pessoa não tinha mais vida, só porque ela não gerou. Então o que eu estou falando para você é o seguinte, que todo relacionamento obrigatoriamente tem que exigir um crescimento, uma multiplicação. Então se eu sou pastor de uma igreja e não está crescendo, de repente eu não estou errando nas técnicas, eu estou errando no relacionamento, intimidade. Aí eu fiz uma reunião com vocês, e o que falta mais entre os pastores? Está faltando mais estar junto. Tá intimidade. Se o casal casa e dorme em quarto separado, fica grávida? Tem que dormir mais? Juntos. E tem que criar um cultivo para ter uma intimidade. Então o que nós aprendemos aqui? Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Jesus dizendo, eu não falo nada que eu não vi do meu Pai. Falam bem do meu Pai, mas me rejeita. Jesus está mostrando o tempo todo que ele e o Pai era um. Ele existia com o Pai uma intimidade. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O original do com é face a face. O original do com ali é face a face. Jesus face a face com Deus interruptamente. O tempo todo. Aí vem uma outra pergunta. Jesus estava sempre com o Pai. Ele vai montar o seu ministério na terra. O que ele faz? Primeira coisa que ele faz, ele passa a noite com o Pai na intimidade para tomar uma decisão séria no dia seguinte. Ele passa a noite com o Pai, vai no dia seguinte, seleciona os discípulos, chama os discípulos depois para os discípulos estarem com ele. Ele estava dizendo o seguinte, a mesma intimidade que eu tenho com o meu Pai, eu quero que vocês tenham comigo. Pegou a revelação? E depois, olha aí, sobe ao monte, chama os que ele mesmo quis. Eu vi coisas sérias aqui, igual a pastora ali falando, eu não me sinto pastora, me chamar, não me sinto aceita como pastora, que bloqueio. Não é nada sobre nós, é tudo sobre o reino. Não foi você que escolheu o Senhor. A pastora também falou aqui de manhã, a dificuldade de cobrança dos outros, porque eu não sei o que, me comparar com não sei o que, e etc e tal. Eu não me sinto isso. Mas vocês têm que entender que não é você. Não foi eu que decidi, eu vou ser um pastor. Não é uma coisa que sai na cabeça da gente. Existe um mistério. Você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Antes de você nascer, Deus já te chamava pelo nome. Não é isso que ele diz a Jeremias? Jeremias 1? Antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, Deus disse, eu te conheci, e eu te chamei, e as nações te dei por profeta. Então não é uma coisa que você decide. É orgulho quando você acha assim, eu não me sinto, eu quero. Isso é orgulho nosso. Entenda que não é nada sobre você, é tudo sobre o reino. Foi Deus que te escolheu por uma missão maravilhosa na terra. E quanto mais problema você passou, todo problema tem intimidade com um chamado. O maior vai ser seu ministério. Ele chamou os que ele quis. Que privilégio, foi ele que me quis. Você tem que se sentir amado, você tem que se sentir amada, se sentir aceito. Eu me aceito isso. Gente, não tem coisa mais gloriosa do que você ser amado por Deus. Não tem coisa mais gloriosa do que você sentir o amor dele todos os dias na sua vida. Diga pro seu vizinho, diga, foi Deus que quis você. Foi Deus que quis você. E vieram para junto dele.
Ele chama, porque primeiro vem um chamado e depois vem a intimidade. E vieram. Você tem que ir para junto dele, separar na sua casa um lugar para você ir para junto dele. Pegar os seus discipulados, os seus líderes de departamento e marcar o lugar. E chamaram e vieram para junto dele. Aí depois diz no verso 14, então designou 12 para estarem com ele, de novo. De todos aqueles que ele chamou, ele falou assim, eu quero 12. 1, 2, 3, vocês 12. Aí depois que ele escolheu os 12, chamou. Aqui também tem técnica de liderança. Não tem como você liderar à distância. Não tem como você liderar. Aí você diz assim, não, a gente pode estar separado geograficamente. Você sabia que eu posso estar na Bahia e vocês aqui em Goiás. E na Bahia vocês se sentirem pastoreados. Agora, pode estar todo mundo junto na mesma igreja, e um do lado do outro. E o auxiliar não se sentir pastoreado, porque estão juntos fisicamente e geograficamente, mas espiritualmente estão distantes. Jesus chamou para que estivesse com ele. Com o propósito de quê? Para os enviar para o ministério. Então primeiro se relaciona com Cristo, depois se relaciona com o ministério. Por isso que eu fiz tudo isso aqui no casamento de vocês. Pra vocês estarem bem dentro de casa. Porque se eu não estou bem dentro de casa, eu não consigo ir bem dentro da igreja. Agora, a outra vertente é estar bem com o dono da igreja. Porque de repente você diz, mas eu estou bem no meu casamento. Mas e no seu relacionamento com a sua esposa tá 10, 9, 8. E o seu relacionamento com Cristo? Sem necessidade de dizer, hoje eu estou com Cristo, só porque eu preciso achar uma mensagem, eu vou ler a Bíblia. Mas acordar cedo, para você mesmo ler, para você orar, ter seus momentos ali conectado com Deus o tempo todo. As 3 orações diárias foi uma das coisas mais violentas que Deus já nos deu no ministério. E que todos precisam estar 3 vezes ao dia, orando de manhã, meio-dia e de noite, pegando o seu tapete, os nossos, vem nas malas, carrega. E a gente precisa manter, para a gente poder estar orando, entender, criar um hábito, uma cultura de que eu vou criar esse hábito de estar com Deus nas minhas orações, porque Ele me chamou para estar com Ele, para depois enviar, para pregar o Evangelho. Então, primeiro Cristo, depois a igreja. Vira para o seu vizinho e diga aí, primeiro Cristo, depois a igreja. Primeiro Cristo, depois a igreja. Amém. Às vezes eu vou pregar na igreja, que o povo, os caras oram, os caras jejuam, os caras lêem a Bíblia. Aí eu vou lá e uso algumas técnicas desse livro aqui. Eu falo, os caras, uau, eles pegam a teoria do bote, eles estavam girando só para o lado, só orava, lia a Bíblia e jejuava, orava, se consagrava, pedia a Deus poder, unção, eles giravam no lado só. Aí eu vou e falo assim, ó, que tal fazer isso? Por que você não faz isso na igreja? Os caras, a cabeça explode, fala, moço, que coisa forte foi isso aqui. Não vamos fazer isso aqui. E às vezes você está pregando para a gente da missão que tem muita técnica, tem muita estratégia. Olha lá que eu comandei colocar. Quando eu fiz isso aqui, ó. Em 2016, esse foi meu medo. Ó. Nada adianta técnicas, ferramentas e coach se a unção de Deus não for o seu guia. Vocês entendem, não? Amém. Estar com Ele, depois com o ministério. E exercer a autoridade. Quem está com Cristo, exerce a autoridade do ministério. O problema é que tem muita gente querendo exercer a autoridade sem estar com Ele, o dono da igreja. Então, pastoras que não se sentiam, porque a partir de hoje houve uma virada de página, que não se sentiam pastoras. Eu não acho que eu não tenho condição de ser pastor, é meu marido, ou então pastor é minha esposa, porque tem marido também que pastor é minha... Se sintam amadas, se sintam amados por Cristo. Não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu. E Ele te escolheu primeiro para você estar com Ele. Te escolheu para estar com Ele. E depois com o ministério. Não se envolva mais com o ministério do que com o dono do ministério, porque senão você vai estar cometendo um adultério espiritual, uma traição. O seu casamento é com Cristo. E reflexo da sua união com Cristo vai gerar os filhos, o crescimento. Faz sentido isso, não? Amém. Mateus 6,6, Jesus disse, entra no teu... Lê aí. Porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ele está falando de que aí? De intimidade. Quando você vai ter relação sexual com sua esposa ou com seu esposo, você faz com a porta aberta? Não, porque intimidade é quarto fechado, não é assim? Verdade.
É a coisa mais privada que tem. Os meninos, você dá suco de maracujá, que os bichinhos ficam tudo dopados, drogados. Dramin, ó, o Lidione já sabe como é que é. Dramin é foda, não sabia desse não. Dramin, compra uma caixa de Dramin lá, tá? Os filhos do Lidione tá tudo dopado de remédio lá de noite, desse jeito. Tem menino que não dorme, parece que os demônios entram e falam, não dorme, menino. Aí o agora vai lá e compra a caixa de Dramin, toma um atrás do outro, e os bichos ficam tudo dopados, foi. E aí Jesus vai, por que não fala, vai para uma praça, sobe um monte, mas diga não, entra no teu quarto, fecha e faz o que lá? Intimidade. Ora o teu pai em secreto, ninguém precisa saber, você vai lá e ora. E ele diz, e o pai que vem em secreto, ou seja, vai multiplicar. Relacionamento gera crescimento, anota isso. Relacionamento gera crescimento. Se tem intimidade, vai ter. O que acontece com essa geração de obreiro que não está gerando ninguém? Falta intimidade. Quando eu olhei para esse congresso, intimidade com Deus, uma imersão, eu olhei e falei, moça, as mesmas caras praticamente. Você não vê chegar na igreja, ver aquele tanto de, ó, o bispo está aqui, mais 50 pessoas, 30 pessoas, o ano que vem, no outro ano você vem, aí você fala, meu Deus, não está tendo crescimento, e aí o Espírito Santo disse, não está tendo crescimento, filho, é porque falta relacionamento. Aí eu sento com vocês e falo, o que vocês acham que falta entre nós? Ah, a gente precisa ser mais junto. Ninguém faz filho à distância, tem como fazer? Filho via Sedex, só, como é que é? Sedex? Para ter o ato sexual tem que estar junto, tem que se relacionar. E essa intimidade vai gerar. Então, se tem uma geração que não gera, então tem uma geração que não se relaciona. E tem que começar com a gente, do altar, começa com nós líderes, se relacionando nos casamentos bem, se relacionando uns com os outros, se relacionando sobretudo com Deus. E esse relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo, no casamento, esse relacionamento, essa intimidade vai gerar crescimento, multiplicação. Entra no teu quarto e fecha a porta. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará, ou seja, vai multiplicar. Parece que Deus não está me recompensando, bispo. Parece que Deus não está me honrando. Ele diz também, pedi, vem aí, Mateus 7,7, é o mais famoso da Bíblia aí. Vamos lá. Por que eu peço e não recebo? Por que eu bato e a porta não abre? Por quê? Pedir e vai te dar. Bater, a porta vai abrir. Buscar e vai encontrar. E por que eu não estou encontrando? Aí ele diz o que no próximo? Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra e a quem bate abre-se-lhe-á. Então se eu não estou tendo resultado, não seria porque eu não estou buscando? Eu não estou batendo? Ó, bispo, mas eu já fiz uma campanha. Aí Colossenses, vê aí, Colossenses. O que é que ele está dizendo aí? Perseverai na oração. Por que Paulo diz perseverai na oração? Intimidade requer perseverança. Não é hoje, amanhã para. É uma coisa que a carne não quer. Nós estamos vivendo na pior fase da vida que a igreja está vivendo, que é vivendo o quê? Essa frieza de relacionamento com Deus, porque essas mídias sociais estão roubando o nosso tempo. Ah, mas eu não tenho tempo, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Se Cristo não for sua prioridade em relacionamento com Ele, não haverá crescimento na sua igreja, no seu ministério. Se seus obreiros não se relacionam, não cresce. Nós vemos nos congressos a intimidade que a gente ia, e a gente ia pra lá e daqui a pouco naquela chácara de começava a orar, e o pessoal vinha com tanto amor e dizia, não, todo mundo precisa ir. Aí depois chegou num certo tempo, o povo estava indo por obrigação, estava indo por uma coisa forçada. Fui perdendo o prazer. Quem já fez sexo aí sem vontade? Sem vontade, sem prazer. Sexo sem prazer vira estupro. Sexo sem prazer vira o quê? Você sabe que existe uma coisa chamada preliminares, não é isso? O que significa preliminares, nota 10 no casamento? O que significa? É o momento que antecede o ato. É o ato. Você sabe que o que é o beijo? O beijo é o beijo
Por isso que os namoro da corte não pode ter beijo. Por quê? Porque beijo nada mais é do que a preparação para o ato sexual. Quando o homem beija a mulher, ó, o pinto do homem sobe. É normal. Se não subir, tá errado. Sobe. Tá se complicando. Pessoal, quando beija, ó, escuta, só tem gente adulta aqui, ó. Quando beija, o pinto sobe e a vagina lubrifica. Cientificamente. Beijo é igual ferro elétrico. Ligou em cima, esquentou embaixo. Você já ia falar. Tá adiantada, irmã. Thaís deu uma olhada assim, Então, o que é o que é essas preliminares? É a preparação para intimidade. Com Deus também é assim. A gente tem que criar isso. Não é só chegar, vamos lá e orar. Vamos criando isso. Chamando o pessoal junto, orando junto, pegando ali vamos lá, ó, tá aqui, vamos ter um momento de oração. A gente gasta tanto tempo na pregação que não tem tempo para orar junto. Uns louvor mal feito, que não tem um período de busca, de adoração, e não tem a preparação. Você viu um cara aqui ontem falando, moço, abri uma igreja vizinha da minha casa, essa igreja tá lotada de gente, bispo, e o povo só vai lá por causa do louvor. Vocês viram o cara falando aqui ontem. A minha filha foi nessa igreja, e aí foi num lugar, e aí a minha filha só fala nessa igreja, tá levando as amigas dela tudo, e agora eu tô dentro da igreja porque minha filha tá lá dentro, tá fazendo bem. Eu não gosto muito, mas a minha filha tá fazendo, os caras tudo de brinquinho, de argolinha, indo lá buscando os jovens, ganhando os jovens. A igreja tá crescendo, essa igreja tá crescendo, multiplicando. E eles têm um louvor, mas bispo, um louvor é um negócio incrível. E o povo começa a adorar a Deus, um louvor de alto nível, de alta qualidade. Os jovens são ministrados. E um relacionamento levando os jovens a se relacionar com Cristo. Os jovens vão saindo das drogas. Aí a gente fica, jovem não pode isso, tá proibido e tal. Aí fica aquela coisa forçada. Ei, sexo forçado é estupro. É pesado, não é o que eu falei? Penetração sem preparação é agressão. Não tem beijo, não tem carícias, tem uma violência. A gente precisa dessas preparações, das preliminares, levar o povo a ter intimidade com Cristo. Jesus era muito inteligente. Jesus chamava os caras para estar com ele, ensinava. Olha, é assim. E ele dizia assim, rapaz, eu vou embora, esses caras vão jogar duro. Esses caras vão fazer obras maiores do que eu. Quem pegou isso? Amém. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai. Quem escreveu isso era um camarada que ele tinha um apelido. O apelido de Paulo era Joelhos de Camelo. Dizem que Paulo orava tanto que o joelho dele era grosso. Joelho de camelo. Passa a mão no seu joelho aí, pastor. Como é que tá? Passa aí, vocês, vai lá. O que está acontecendo? Tem pastor que quer crescer tanto a igreja que ele só quer trabalhar. Virou um escravo. É arca, é visitar, é arca. Não tem momento com Deus. Não tem momento de intimidade. Aí não tem intimidade, mas quer que a igreja cresça. Como é que vai crescer? Sem se relacionar. Nós falamos isso aí, né? Por que nós fracassamos no ministério pastoral, no ministério de libertação, no ministério de música, no ministério de louvor? Por que a gente fracassa? Os discípulos andavam com Jesus, viviam com Jesus, dormiam com Jesus. Ei, essa passagem, isso que aconteceu na live aqui essa semana, no Clube 559, aquilo ali foi louco. Aquilo ali foi louco. Porque os discípulos queriam entender o motivo do fracasso. Por que nós fracassamos? Por que o nosso ministério não deu certo? Por que o demônio não saiu na hora que a gente expulsou? Eles ficaram indignados. Por quê, meu? Que vergonha foi essa? Passamos uma vergonha. Por que nós fracassamos? Aí Jesus não disse que foi o diabo, que era valente demais. Mas ele disse por causa da vossa pouca fé. Aí quando falou, mas essa casta de demônios, a gente põe a culpa nos demônios. Mas na verdade não é isso. O que eu falei com vocês é que aquela casta de demônios, que demônio? É o demônio da incredulidade, que estava dentro dos discípulos e não no menino. Estava nos discípulos a incredulidade e não no menino. Essa casta de demônios não sai senão pela jejum e oração. Que casta de demônio? Aquela que ele disse, geração incrédula e perversa, até quando vocês vão sofrer? A incredulidade. A incredulidade ela só sai do meu coração, ela só sai do nosso coração quando a gente se relaciona com Cristo em oração e jejum. Oração e jejum é intimidade.
O pastor vai cheio de técnica, vai ter muitas mensagens poderosas, e agora nós estamos na era do digital. Vai lá no grupo de bispos, e aí você pega uma mensagem que já está pronta, chega na hora e fala, tá bom. Teve um pastor que me disse assim, bispo, eu estou na correria hoje trabalhando, e eu tenho que trabalhar porque eu tenho que botar as coisas dentro de casa, e bispo, e me dá uma tristeza, porque ultimamente eu estou chegando lá e estou pregando, só as mensagens que eu pego. Tem tempo que Deus me deu uma mensagem. E um pastor do nosso ministério falou bem assim, eu sinto muita dor e muita cobrança nisso, porque a minha essência não foi disso. Eu era do cara que eu orava, meditava, e Deus me dava as revelações, eu subia no púlpito, trazia a mensagem, e agora nesse corre-corre, trabalho de um lado, e trabalho e problema. Chega em casa só, deixa eu ver qual é a pregação que tem aqui hoje. Meu Deus do céu, que tragédia. Vai para uma intimidade sem preliminares. Toma aí a palavra, essa palavra, acabei de pegar aqui, primeira chave, segunda chave, tá parecendo São Pedro com tanta chave. Mas não teve aquelas preliminares, não teve a oração, não teve o jejum, não teve a preparação para fluir a revelação. Os discípulos foram expulsar, Mateus 17, foram expulsar o demônio saiu? Não saiu. Por que não saiu? Jesus disse, essa casta de demônios não sai senão um jejum e oração, ou seja, não existe libertação sem oração. Eu tenho uma mensagem no YouTube, ouça essa mensagem, o Aguimael fala direto dessa mensagem, o pastor Aguimael. Ele diz, isso é uma mensagem que eu já cansei de ouvir. A mensagem é, libertação sem oração é enganação. Libertação sem oração é enganação. Com base nisso aqui. Jesus disse, essa casta de demônios não sai senão pela oração e jejum. Então, o jejum e a oração são armas poderosas para a gente vencer a batalha espiritual. Não o demônio dos outros, mas o demônio pessoal. Eu acredito dessa forma. Eu não jejuo para mudar a sua vida. Eu estou jejuando para mudar o meu orgulho. Eu jejuo, porque o jejum quebra a gente. Jejum não muda Deus. Jejum não muda ninguém. Jejum muda a gente. E faz a gente entrar na frequência do céu. E viver o propósito de Deus para a nossa vida aqui nessa terra. Essa caça de demônios não sai senão pelo jejum e pela oração. Ele não sai. O demônio da incredulidade. Mateus 9,14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus? E muitas das vezes os teus discípulos não jejumam? Olha só. Por que os discípulos não expulsou o demônio? Porque eles não oravam e nem jejuavam. Vocês estão pegando isso? Está na Bíblia? Por que eles fracassaram no ministério de libertação? Porque eles não tinham oração, não tinham jejum, não tinham consagração. Ei, oração é intimidade. Pastores, pelo amor de Deus, tinha alguém na face da terra mais ocupado do que Jesus? Nunca! Nunca houve ninguém nesse mundo mais cheio de tarefa do que Cristo, mais ocupado do que Cristo. E mesmo sendo ocupado como ele separava tempo para orar, para meditar, para estar com o Pai. O tempo todo com o Pai. Então, vida de intimidade com Deus não é falta de tempo, é falta de prioridade. Escreva, não sofro a falta de tempo. O meu problema é falta de prioridade. Se você não tem tempo para Deus, é porque você tem outras prioridades, porque o tempo é 24 horas para todo mundo. Por isso que eu recomendo a minha agenda ativacional aí, ó. Você começar assim, colocar a primeira coisa, pega a sua agenda. Por isso que eu passei aí a agenda. Todos vocês têm que ter agenda. Para quê? Quem não tem agenda, vira agenda de todo mundo, até a agenda do capeta. O que vem em primeiro na sua agenda? Coloca as suas 3 orações, cria esse hábito. Essa agenda aqui, ela vamos destravar mais por causa de alunos que faz a escola de libertação, você expulsa os demônios, ele se liberta de demônios, mas não se liberta dos maus comportamentos. E o segredo do seu sucesso está escondido nos seus hábitos. Nós precisamos de libertação espiritual e libertação comportamental. Sai demônio, mas os maus comportamentos ficam. Dorme até tarde, não ora, não lê a Bíblia. Daqui a pouco volta tudo de novo. Pô. Os discípulos foram expulsar o demônio. O pai disse, meu filho cai no fogo, cai na água. Eu trouxe aos seus discípulos, eles não puderam expulsar. Jesus disse, ó seus incrédulos. Falando com os discípulos ali. Até quando vocês vão sofrer? Me dá o menino. Aí quando trouxeram para Jesus, Jesus disse, sai. E o demônio saiu. Jesus não orou. Jesus só mandou sair. Pergunta, por quê? Por quê? Porque ele já tinha orado antes. Ele já andava com o pai antes. Jesus não orava para entrar em intimidade. Jesus orava porque ele já tinha intimidade. A diferença é essa. Jesus não ia para a oração para se relacionar.
Ele ia para a oração porque ele já se relacionava. Oração era tão importante para Jesus que a Bíblia diz que ele largou a multidão e foi para o monte orar. Você já leu isso na Bíblia? Então, a oração era mais importante do que o povo. E você não tem coragem de largar o povo para poder orar. Porque o povo vale mais do que a oração. A oração era tão importante para Jesus que às vezes ele deixava a família e ia orar. Porque a oração era mais importante do que qualquer coisa para ele. Uma vez trouxeram comida, ele nem quis comer mais. Porque orar para ele era mais importante do que comer. Por isso que ele dizia, nem só de pão viverá o homem. E sabe qual é o nosso problema hoje? Principalmente nessa era do digital. A média hoje no Brasil, hoje, segundo a Samsung, a média do brasileiro, essa coisa do satanás dessas mídias sociais, que está matando muitos ministérios, matando pastor, matando profeta, o que tem de pastor vazio, o que tem de pastor subindo no púlpito da igreja seco, oco, vazio, como um pastor desabafou e disse, eu tenho que chegar lá e pegar qualquer mensagem e falar. Terrível. Eu não estou dizendo que nunca, eu estou dizendo uma vez ou outra, não é isso que eu estou falando, eu estou falando de sempre. Chega uma hora que você vai morrer, você não vai aguentar. Se você não estiver com ele, amigo. O apóstolo Daniel diz uma coisa interessante. Quem sobe no púlpito da igreja, que esteve com Jesus, as pessoas sabem. Sabe ou não sabe? Quando eles olham para a sua pregação, falam, esse cara esteve com ele. Quando vê o seu jeito, fala, esse cara esteve com ele. Esse cara anda com Jesus. O demônio não saiu. O demônio não saiu. E às vezes o demônio não sai. Vamos fazer cruzada com o Bispo Santos. Vamos fazer isso. Faz o que for. Vamos ungir a porta da igreja. Vamos derramar óleo no telhado da igreja. Vamos mudar a bateria. Vamos mudar com... E muda de pastor. E o demônio e não sai. E os obreiros não crescem. E não dá fruto. E não multiplica. Aí você fala, se não está multiplicando é porque não está tendo relacionamento. Porque quem casa quer filho. Relacionamento obrigatoriamente vai ter que gerar. Aí ele diz assim, ó. Mateus 9, 14. Lê aí. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João. Os discípulos de quem? João. Chegaram até chegaram a Jesus para indagar os caras que andavam com João Batista. Olha o que os caras disseram. Dizendo, porque jejuamos nós e os fariseus. Até os fariseus. Porque jejuamos nós e até os religiosos fariseus. Jejuamos muitas vezes. E os seus discípulos não jejuam. E os teus discípulos não... Os caras viram que os discípulos de Jesus não oravam não. Só ficavam no Facebook. Tempo todo na novelinha. Netflix. E os caras andando com Jesus. Com o mestre Jesus. Sai capeta. E os caras, rapaz, tá... Cuidado, pelo amor de Deus. Porque de repente você diz, mas eu tô andando com Jesus. E os milagres estão acontecendo e você não está se envolvendo, se relacionando. Lá na frente eles pegaram um demônio nojento, aí Jesus falou, está cheio de incredulidade. Está cheio de incredulidade. Então os discípulos de Jesus andavam com Jesus, viviam com Jesus, dormiam com Jesus, mas não estavam tendo vida de intimidade, de oração, nem de jejum, nem de consagração. Aí mais tarde, lá em Mateus, em Lucas 11, né? Lucas 11, ó. De uma certa feita estava Jesus orando num certo lugar. Jesus tinha um lugar. Diga, eu preciso de um lugar certo para orar. Você pode colocar assim, um certo lugar, você fala assim, eu vou ter um lugar certo. Posso orar em qualquer lugar, mas tem o meu lugarzinho certo. Pega seu tapetinho, pastor. Tira seu tapetinho da gaveta hoje. E fala, a partir de hoje eu vou fazer um pacto nessa reunião pastoral de mudar. Sabe como? Todo dia haja o que eu venho. Enquanto vida eu tiver, eu vou orar 3 vezes o dia nessa pipoca. E nada mais importante do que o meu relacionamento com Deus. Eu vou separar de manhã, eu vou separar meio-dia. Eu não vou orar por obrigação, eu não vou orar por imposição. Eu vou orar por amor, prazer, desejo de estar com Ele. Eu quero ouvir Ele, estar com Ele constantemente, separar o meu momento com Ele. Foram lá para conversar com o Po Yong-Chu e disseram que era o presidente da nação. Foi para conversar com ele. A empregada disse, eu não posso chamá-lo. Fala com ele que é o presidente da nação. Ele falou, eu não posso. Por quê? Porque agora ele está naquele que é mais importante, que é a oração. Ele não aceita sair. Quando ele está no momento dele com Deus, o principal é lá. E o presidente caiu em si, começou a chorar, falou, se esse cara tem vida com Deus. Porque qualquer pastor sairia do gabinete, pois não, joga até o tapete. Não, pastor, não, eu estou aqui. E o cara falou, não, rapaz, eu estou na presença de Deus, do Eterno, do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E nada é mais importante na minha vida do que isso. E a gente coloca tantas outras coisas mais importantes do que a oração. E a gente fica sem o óleo.
Na força do braço. Vamos, arca. Tá debaixo do mal do sol, você não trazer a arca. Aí não ora, não jejuma, não paga o preço em consagração para entender que essa teoria do bote. Tem as técnicas? Tem. Mas tem a presença, tem a unção. Às vezes é só você que trabalha. Você fala, eu tô sozinho na obra, parece que Deus não tá nem fazendo nada. É a sensação que eu tenho, é só eu, e Deus fica só do céu olhando. Não, Deus, faz alguma coisa, porque na igreja primitiva, como é que era? E o Senhor acrescentava às igrejas aqueles que haviam de ser salvos. Aí você olha e fala assim, na minha Deus está retirando. Só que a Bíblia diz que aquela igreja era unânime, perseverava unânime em oração. Atos 2. Atos 3 diz, e subindo eles para a hora nona, a hora da oração. Eles tinham a hora da oração. Os caras tinham um tapetinho, eles estavam no propósito. Intimidade. Os discípulos disseram aqui, Lucas 11, Jesus estava num certo lugar. Quando terminou, Jesus estava orando. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu, Senhor, me ensina a pregar, me ensina a cantar, me ensina a expulsar demônio. Jesus, eu creio que Jesus cantava como ninguém. Eu creio que Jesus pregava como ninguém. Jesus libertava as pessoas de demônios como ninguém. Esses caras poderiam pedir qualquer coisa. Mas eles viram, o segredo desse Jesus é a vida de oração dele, cara. O segredo desse Jesus é... E judeu já ora por natureza, tá? Judeu já tem hábito de orar. E o cara que é judeu chegar para Jesus e falar assim, mestre, me ensina. Você sabe qual é o código aí? A oração, você precisa aprender. Não é uma coisa que fala assim, eu não oro porque eu não sei. Não, você não ora porque você não sabe. É porque você não ora que você não sabe. Ah, se eu soubesse, eu orava. Você só vai aprender a orar orando. Cria o hábito. Vai pro quarto, pega uma caneta, pega um bloco de nota. Isso acontece com você? Acontece comigo. Tá ali de manhã orando, Pai, em nome de Jesus, pagar o consórcio do carro hoje, senão amanhã você tá lascado. Ixi, é verdade. Pai, em nome de Jesus. E a visita que você tem que fazer? Vem na sua cabeça um monte de coisa. Você já viu? O diabo odeia tanto a oração. Satanás tem tanto medo que você ora, que quando você começa a orar, começa a vir coisas importantes que você precisa fazer. É desse jeito. Eu aprendi com o Dr. Mike Murdock, ele diz assim, ó, na hora que você estiver orando, usa, porque tudo que Deus faz, ele usa. Tudo que Deus criou, tudo que existe, Deus usa. Aí você dobrou o joelho, tá orando? Aí o diabo diz, ei, visitar a Maria, que senão ela vai se matar. Hoje aquela visita, você disse que era hoje, você deu sua palavra, você é pastor. Obrigado, Satanás, por ter me avisado, você é minha agenda. Deixa eu anotar aqui, mas vou continuar orando. Toda vez que o diabo fala, ei, não sei o que, você fala, obrigado, capeta, deixa eu anotar isso aqui que eu vou fazer, mas agora eu vou orar. Aí o diabo vai ver que ele está tomando prejuízo, porque além de estar com Deus, você ainda fez as coisas que precisava fazer, o diabo te ajudou até. Mas não para de orar por causa de nada. Não para de orar. Mantenha, cultiva, alimente o seu relacionamento com Deus. Eles oraram para Jesus e viu que o segredo de Jesus era a vida de oração. Aí ele chegou uma hora que falou assim, sabe, Dilma, nós estamos muito carnal. Mestre, me ensina a pregar. Não, Jesus pregava como ninguém. Mestre, me ensina a cantar. Ele cantou na ceia. Vai, já pensou Jesus cantando, meu amigo? Um negócio de louco. Mas ele falou, não me ensina a cantar. Quando você trabalha, anota isso aí. Quando eu trabalho, eu faço. Quando eu oro, Deus faz por mim. Quando você trabalha, é você fazendo. Mas quando você ora, é Deus fazendo através de você. Isso é poderoso. Alguém diz que Satanás ri dos nossos conhecimentos, zomba das nossas pregações, mas o inferno estremece quando a gente dobra o joelho e começa a orar. Uma senhora orou a vida toda pelo filho, o filho não foi salvo. Ela morreu velhinha, filho traficante, zombava, que Deus que nada, minha mãe. Isso aqui aconteceu, viu? Ele contou esse testemunho, hoje é missionário. Um dia ele estava fugindo, a polícia foi para matar, ele atirou no policial, ele fugiu, saiu do setor, foi para o setor onde a mãe dele morava, a mãe dele morreu e nem no velório foi. Bandido mesmo, vida errada. E ele resolveu se esconder na casa da mãe. Quando ele chegou na casa da mãe, onde a mãe morava, que a casa estava fechada, a polícia soube que ele se escondia, que ele estava escondido lá. Foram as viaturas para lá, não se sabe como, cercou a casa, e ele corre de um lado. Ele tinha tirado o policial, ele sabia que ele ia morrer. Então no desespero ele corre para um lado para o outro. Pela primeira vez na vida ele teve medo de morrer.
E aquele homem correndo para um lado e para o outro, quando a polícia cercou a casa e começou a atirar e bater na porta, tá vindo, ele foi lá pro quarto. Quando ele chegou no quarto, lá tinha um tapete que a mãe dele orou a vida toda. E no tapete, no testemunho que ele conta, onde a mãe dobrava o joelho, tava tudo sem a lãzinha. Chega era de tanto ela botar o joelho. E ele correndo de um lado pro outro, desesperado, ele falou: Deus da minha mãe, se o Senhor existe, não me deixa morrer não. Porque ele sabia, os caras já entraram pra zerar ele, peneirar ele. Tudo armado até o dente. Os caras tinham tirado o policial, os caras tudo nervosos. Pá, arrebentaram a porta quando entrou. Ele caiu de joelho ali, ele fez essa oração: Deus da minha mãe. Porque ele não acreditava, mas ele sabia que a mãe dele acreditava. Ele via a mãe dele orando por ele. Está na marca. Deus da minha mãe, se o Senhor existe. E ele caiu de joelho. Quando ele caiu de joelho, um anjo veio e abriu as asas assim, ó, as asas e cobriu ele. O policial passou atirando, chutando tudo e quebrando tudo. Entrou no quarto e ele se entrega a Deus assim, ó, esperando levar o tiro. E ele conta que o policial entrou, quando ele pensou que o cara ia atirar, o cara gritou: não tá aqui não, tá aqui não, revirou tudo lá. E ele tava lá de joelhos. O pessoal saiu. Ele entregou a vida a Jesus e hoje é um missionário. Aí ele conta o seguinte: ainda que ninguém está vendo, minha mãe morreu sem ver a minha conversão. Mas eu vou encontrar com a minha mãe lá no céu. Quantas vezes ela estava orando e eu ficava falando mal dela. A marca ficou nele. Ela nunca desistiu de orar por mim. Morreu sem ver o filho salvo, imagine. Mas ela morreu confiando que Deus ia cuidar daquele filho. E na hora da morte, Deus salvou aquele filho. E não só salvou, ele se tornou um missionário, fruto de oração. O que está roubando a nossa oração, pastor? O que faz a gente se relacionar mais com a igreja do que com o dono da igreja? Televisão, amizade, às vezes até o trabalho mesmo. Jesus chamou os 12 para estar com ele. E essa mensagem queimou no meu coração hoje, porque eu pedi a Deus. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer de nós? E Deus disse: intimidade. Eu anotei na minha agenda ativacional. E eu coloquei já esse desafio. Eu vou chegar em Barreiras. Eu vou procurar uma chácara. Eu vou separar os meus líderes. E eu vou marcar de tempo em tempo. Nós vamos arrumar um lugar. Porque eu quero levar os meus líderes para uma chácara para a gente aprender a ter intimidade com Deus. Para a gente não crescer cheio de técnica para fazer estratégia de crescer. Sem unção não é crescimento. Libertação sem oração é enganação. Libertação sem oração, isso é enganação. Jesus chamou para estar com ele. É nessa intimidade com ele que o crescimento vem. Não existe crescimento sem relacionamento. E conhecereis a verdade. E a verdade? Então não é o conhecimento que liberta. É a verdade. E a verdade não é um conceito, é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Então quem liberta é o seu relacionamento com uma pessoa. E não é o fato. Se conhecer liberta, o diabo está convertido, então, porque ele conhece mais do que nós. Mas não se relaciona. Eu quero fazer o desafio para vocês. Está vendo aí esse cartãozinho? Cada um orar por 3. Vamos levar a igreja toda. Simão, Satanás pediu para te peneirar, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A igreja vai crescer de uma forma extraordinária e poderosa. Isso aqui era tudo coisa que Deus já me deu há quantos anos atrás. O que a igreja não poderia estar aqui em Goiânia? Com coisas poderosas que Deus nos deu. Cada um gerando 3. Põe o nome das 3. Põe lá na sua carteira. E ali, ó, você pega, cria isso. Vou mandar plastificar. Pega uma chácara. Que não seja uma coisa cara. Mas pega a sua base e fala assim: vamos para lá. Agora, o relacionamento começa aqui com nós pastores. Os pastores com seus liderados aí marcam a chácara. Sem essa chácara de fazer para poder ficar só arrecadando. Esse negócio de vamos lá para comer, não. Igual nós fazíamos os imersões. Que nem espelho olhava. Não leva batom, não pegava o celular, ficava tudo escondido. O foco não era o lazer, não era o futebol, não era a piscina. O foco era estar com ele. E Deus queimou isso no meu coração. A gente sentia falta, porque nós pastores, quando um olhava para o outro, chorava. Nós olhávamos para o colega, um chorava olhando para o outro, porque a gente sentia tanto amor. E a igreja estava sempre forte. Eu já coloquei na minha agenda: eu quero uma chácara, eu vou levar os meus 70. Aí depois eu quero que os meus 70, cada um traz os 3 dele.
Então você vai fazer reunião só com os seus 70, garimpa os seus 70, pega ele, chama eles para estar com você, e vocês com Deus. Marca um momento junto. Aí, ó, bispo, meus 70 só são 3. Não tem importância, começa com 3. Meus 70 só tem 12. Só vem. Jesus começou com 12, começou com um, com outro, formou a base dele, andou esses caras, levou para uma intimidade, ministrou para eles. Esses caras ganhou, tocou o terror, ganhou o mundo. Chama esses caras, separa os seus caras, traga ele para você e vocês vão cultivar isso. Não é só cobrança, não é só brigar, não é só xingar. Vamos ganhar, vamos gerar. Vamos relacionar. O crescimento é natural. Eu me lembro, desculpa interromper o senhor, foi o primeiro que eu fiz aqui com o senhor na época. Foi uma mensagem que Deus tinha me dado. Nossa, foi poderoso demais, foi tremendo. Eu vivi isso. Forma o projeto 70, pega a revelação. Deus me disse, você já chegou no platô na Bahia já, viu? Tá dando 240, 249, não tá passando disso mais não. A não ser que faz um trem, bum, mas eu vi que já tá chegando no platô. O que é que eu vou fazer? Se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo, eu vou inchar. Então eu preciso fazer o que agora? Se relacionar. Tô trazendo eles agora, falei para eles, tô voltando, já peguei os problemas, já identificamos e tal. Agora eu tô voltando e o nosso foco agora é uma nova metodologia de trabalho até o final do ano. Gente, eu faço de conta que aqui é a minha igreja. Eu só quis fazer um exemplo. Eu quero 7 pastores. Já tá aí os 7? Cada um com 3? Eu vou ministrar só para os 7. Meu relacionamento com vocês aqui, ó. Comigo. Junto, momento junto, de confessar junto, de estar junto, de abraçar. Isso que vocês falaram que precisa muito. Chama os seus 7, porque eles estão reclamando a mesma coisa que vocês reclamam. O seu povo da igreja reclama a mesma coisa que você sentiu. Então chama os seus 7, ministra a eles. Chama eles para estar próximo, sem cobrar. Sem cobrar. Eu quero tanto, eu quero. Não cobra. Ama, relaciona, que esse relacionamento vai gerar intimidade. Intimidade com Cristo vai gerar o crescimento e a multiplicação. Do mesmo jeito que eu peguei 7 pastores aqui, cada um eu dei 3 cartãozinhos, você vai fazer o seguinte, você separa os seus 7 e chama eles junto. E aí passa para eles a necessidade. Não foi forte isso com vocês? Foi. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês, não está sendo bom? Amém. Faça isso lá com seus obreiros. Seleciona, garimpa. Acha lá. Fala, eu vou te chamar 7 meu. Aí faz o 7. E dos seus 7, cada um gera 3. Vai para 21. Com 7, 28. Você tem um grupo forte de 28. E esse 28 é a elite da igreja. 28. Vão ter tal dia. Tá, e você junto com ele, cultivando isso e orando junto com esse. Cada um gerando 3. Ó, hoje eu tenho minha reunião só com 7. Amanhã eu tenho minha reunião com 7 e os 3 cada um de vocês. Para você ministrar também para os 3 dele. Para que mais tarde esses 3 cada um gera mais 3. Olha o crescimento por multiplicação. Nutrição e multiplicação. Nutrindo e multiplicando. Então dá para cada um aqui, ó, você pegar o seu cartãozinho. Vou deixar esse bloco aqui, viu, para vocês. E você já lançar na sua igreja. Acha 7 pessoas. 7 pessoas na sua igreja. Você vai pegar para cada uma dos 7, você vai dar 3 cartãozinhos para ele. Chama ele, fala, ó, vou ter uma reunião especial hoje. Não sei se você já está fazendo. Eu já estou fazendo na Bahia. O que eu não estava fazendo, que eu vou fazer, que eu decidi hoje, é achar uma chácara. Fechar essa chácara, ou de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses. Eu vou sair do Bom Dia Espírito Santo. Eu digo, Bom Dia Espírito vai ter num lugar diferente. Eu só quero os meus 70. 70. Esse aqui é o projeto 70. Se você tem os seus 70, cada um gerando 3, levar para a intimidade, para o relacionamento. Faz sentido para vocês? Por que foi importante para você essa reunião hoje? Vai lá, 0. Nós já estamos fazendo isso, essa metodologia implantada, agora potencializou, né? Contato e relacionamento. Muito forte isso aí. A gente quer ter contato com toda a igreja, é importante contato, relacionamento com poucos, aqueles que a gente vai chamar. Relacionar diferente. Eu quero voltar em Goiânia e a gente tem uma imersão, mas uma imersão de cura mesmo, de quebrantamento de bolso, não uma imersão de obrigação, de que tem que pagar uma taxa, que seja o povo sedento para ir, os líderes levando seus liderados. Eu vou fazer isso lá, essa unção vai vir, vai fluir. Glória a Deus. Por que foi importante para você hoje? Pode? Eu peguei mais agora no final, né? A questão da intimidade com o senhor Paulo, né? E o senhor já tinha citado uma outra reunião, eu creio que foi online, sobre essa questão, e agora reforçou mais ainda, né? Eu lembro que teve um tempo que eu estava lá no Imperial e a correria estava muito grande, porque
como a gente não tinha outras pessoas, a gente tinha que fazer tudo, né? Fazer a arca, visitar as pessoas, lá e aquela correria. Tudo seco mesmo, subir no altar e ficar aquela tremer amassada, sabe? Olha aí, tá vendo? Isso aí. Que coisa terrível. Nos leva a refletir, sabe? O cara se mata, trabalha, chega na hora de trazer uma mensagem para alimentar o rebanho, não tem nem o que Eu me... creio que isso não aconteceu só comigo, não. Com muitas pessoas já vi isso, sabe? Aconteceu, chegar na hora do culto assim, nossa, que é que eu vou pregar? Recentemente, conversando com meu eu falei para ela, digo, se você não separar um tempo com Deus, vai chegar que você vai se frustrar. Você vai cuidar do povo, vai cuidar das coisas da igreja, vai fazer, vai acontecer, mas se não tiver um relacionamento com Deus, você desgasta, você cansa, a obra vira um fardo, né? E depois você não dá conta.